Ativou? Sim. E aí, pessoal? Será que vocês estão me vendo aqui? Aqui já foi, aí ainda não. Boa noite, pessoal. Aqui eu já entrei, né? Boa noite. Também entrei aqui? Sim. Todo mundo me vendo? Boa noite a todos. Que alegria, que alegria. Estamos aqui dando os últimos retoques. Olha que bacana. Que legal. Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Aqui, juntos, mais uma vez. Vocês desse lado, nós aqui desse lado do Templo Harmonia, para esse encontro de luz, de alegria, com os códigos divinos que o Mestre Jesus trouxe para manifestar em todos os seres da Terra, em todo o planeta, para ajudar no nosso despertar, na nossa ascensão, na volta da nossa consciência para essa grande família cósmica da qual todos nós pertencemos, à qual todos nós pertencemos. Então é com uma grande alegria que eu falo boa noite aqui. Vou falar boa noite para vocês que estão aqui aparecendo nesse momento, na lista aqui. Já tinha visto Conceição, que agradeceu a todos nós aqui. Gratidão a vocês também, tá bem? Renata, Marlene, Thaíse, Angélica, Conceição, Vanessa, Socorro, Lília Viana, Diene, Ivani, Raquel, Aurélia, Mildred, todos vocês que nos acompanham, e aqui também estamos com vários de vocês que são trabalhadores da luz do Templo Harmonia. Gratidão imensa por nos propiciarem esse encontro de alegria e de luz. Hoje, o tema é muito interessante, né? Nós vamos mais uma vez compartilhar uma passagem da vida do Mestre Jesus e os ensinamentos que ele ministrou nessa ocasião. E quando nós entramos em comunhão com o Mestre Jesus e com os seus ensinamentos, nós recebemos os códigos divinos relacionados àquele assunto que ele compartilhou, que ele irradiou. E hoje nós vamos, mais uma vez, compartilhar uma parábola muito interessante. Todas as parábolas do Mestre são muito interessantes, muito misteriosas, né? Muito diferentes. E nós vamos, através deste estudo, desta comunhão com este ensinamento dele, nós vamos entrar em contato com os códigos divinos, os códigos crísticos da transcendência. Este ensinamento que ele nos ofertou, ele irradia para nós códigos divinos da transcendência. Transcender o quê? Transcender aspectos dentro de você, fora de você, qualquer assunto que seja. Quando nós entramos em comunhão com um ensinamento vivo, divino, que tem frequência, luz do Mestre Jesus, isso causa um efeito em nós, vai causando um efeito em nós. E nós vamos, então, conseguindo despertar estes dons, que são dons espirituais que nós temos, porque nós somos as crianças divinas. Nós temos esses dons. Então, nós despertamos. Nós vamos entrar em contato com estes códigos da transcendência, então hoje vale muito a pena, então, estarmos nessa comunhão. E, ao final deste encontro,
nós vamos também trabalhar os trabalhadores que trabalham na parte espiritual de cura do Templo Harmonia. Desde ontem, prepararam o ambiente, ancoraram as energias para hoje fazer a dispensação da irradiação de cura, não é? E os terapeutas do Templo Harmonia, que trabalham no espaço de ressonância com a máquina Ein Sofior, também estarão se unindo aos trabalhadores da cura para realizarem a dispensação também da ressonância harmônica ao final desta nossa reunião. Então, vamos fazer assim, vamos estudar a passagem do Mestre Jesus e sua parábola, fazer a dispensação terapêutica e energética, e depois abrimos para as perguntas. Assim, não fica muito desarmônico antes de nós recebermos a irradiação de cura, tá bem? Então, mais uma vez, para os que entraram depois, boa noite a todos, e vamos iniciar esse estudo muito especial sobre o Mestre e o seu ensinamento. Então, nós colocamos lá para vocês, no convite desta live, que nós íamos estudar a misteriosa parábola que o Mestre Jesus compartilhou conosco, onde ele diz sobre remendo novo em roupa velha e vinho novo em odres velhos. E ele compartilhou conosco o que acontece. Então vamos nos situar, né, para saber como é que foi que ele iniciou esse momento tão especial. Então estava lá Jesus ministrando os seus ensinamentos para aquele grupo imenso que o rodeava, não é? Mestre Jesus, ele era também um rabi, né? Um rabi da Galileia, um rabi de Jerusalém. Ele fazia as suas preleções também dentro das casas deles, dos templos deles, da religião ortodoxa deles na época. Mas ele era mais, assim, liberal do que ortodoxo. Ele não seguia aquelas regras todas que era a convenção da época. E nós vamos estudando e vocês vão recordando isso está na nossa memória ancestral e também nos livros sagrados, não é? Então, Jesus estava lá, na parte de fora, ele não estava dentro do templo, ele gostava muito de conversar e de ensinar nos alpendres, nas varandas do templo, nas escadas, nas praças públicas, nos lugares onde as pessoas passavam. E eu quero que vocês imaginem a cena, porque é muito importante a gente criar a tela mental para entrar em contato com o nosso querido mestre, que nós fizemos questão de colocar aqui na imagem, não é? Porque só de contemplá-lo a gente já recebe os códigos dele. Então, imaginem a cena, o burburinho que era aquele rabi que ficava dando aula nos espaços abertos. Tudo bem, existiam outros rabis que faziam isso era um costume do oriental. Só que no caso dele, aumentava muito o número de pessoas a cada vez que ele ressurgia ensinando. Então, cada vez era uma multidão maior de pessoas que estavam em volta dele. E ele andava e aquela multidão o seguia. Então, tem muitas pessoas que pensam assim, eram 12 os discípulos. 12 eram os administradores do grupo. E isso nós estamos falando dos administradores dos assuntos masculinos. 111 eram os discípulos oficiais. E dentre eles, várias mulheres que também tinham seus papéis de administradoras nas suas funções ali.
Era esse o grupo do mestre. Só que não eram só esses que andavam com ele. Então, quando ele chegava num lugar, iam todos que queriam aprender, que ficavam encantados com o que ele ensinava, não faziam parte dos 111, eram outros a mais. Então, quando o mestre se movia por aquelas ruas, praças, alpendres e varandas do templo, era uma multidão que ficava com ele. Quando ele se sentava em algum lugar, era uma pequena multidão que se sentava em volta dele. Então, aquilo já chamava muito a atenção, porque não era qualquer rabi que conseguia causar esse efeito tão carismático com as pessoas. Mas tem mais. Além de ter esse bocado de gente que não era o comum, dentre essas pessoas tinham muitas mulheres. Muitas mulheres ficavam ali em volta e o mestre, o rabi, permitia que elas se aproximassem. De sorte que quando tinha uma mulher mais tímida, que tinha o hábito de ficar mais distante quando um rabi falava, porque não era hábito um rabi falar e uma mulher poder se aproximar da mesma forma que os homens se aproximavam. Então elas ficavam mais distantes. E aí está lá nos evangelhos apócrifos, quantas vezes o mestre deu uma olhadinha assim para a irmã dele, Maria. Sim, ele tinha uma irmã, Maria, ela está nas obras dos evangelhos apócrifos. Ou quantas vezes ele não deu uma olhadinha para a mãe dele, Maria? Ou quantas vezes ele não deve ter dado uma olhadinha para Madalena, para Joana de Cusa, para Sara, e para pedir para elas atentarem que aquela mulher que estava um pouco mais distante poderia se aproximar. E essas mulheres muito próximas ao mestre, as três Marias, como a gente até fala no nosso curso, no curso Cristianismo, no curso de Madalena, as três Marias então iam gentilmente ali e convidavam aquela mulher que estava mais longe para que ela ficasse próxima do mestre. E o mestre dava uma atenção toda especial também a essa classe de seres que são as mulheres. O pessoal que me conhece dentro do curso, né, sabe como eu sempre falo disso. Então, imaginem o que isso causava naquela época. Causava, né? Porque era um rabi que estava se comportando de uma forma muito diferente. Então, os doutores da lei ficavam de olho nele e ficavam assim transtornados. Os fariseus ficavam de olho nele e ficavam transtornados. E quantas vezes a gente não vê até mesmo ali na Bíblia, dizendo nos evangelhos, dizendo que eles se incomodavam com o comportamento dele, que não era nada ortodoxo, não era nada dentro das regras. Ele ficava chamando a atenção. Mas o que incomodava muito também era o fato de que as pessoas que estavam ali em volta dele, elas ficavam encantadas ouvindo os ensinamentos que ele ministrava. Elas não ficavam com aquela cara de enfado, elas compreendiam o que ele estava dizendo. Ele permitia que elas fizessem perguntas e elas faziam. As mulheres faziam perguntas e ele respondia a tudo. E as pessoas ficavam encantadas com aquele rabi, com aquele mestre. E o mestre incomodava muito. Então, nós vamos ver em várias passagens que sempre os fariseus ou os doutores da lei vão estar ali fazendo, jogando farpas, porque ele incomodava. E aí a gente sempre estuda, né? Dentro até das terapias, que nós, quando estamos fazendo algo, fazendo um serviço, nós temos que sempre estar preparados para as farpas que os outros vão nos atirar. Porque quando nós fazemos algo, nós incomodamos,
várias classes de pessoas. Os que não estão fazendo nada, os que não querem que você faça daquele jeito, os que não concordam, e aí vai. Imagine aquele mestre tão carismático, quanto é que ele não incomodava os outros. Então era um dia desses. Ele estava por ali, perto dos átrios do templo, das varandas, aquela multidão toda ouvindo os ensinamentos, todo mundo extasiado, encantado, perguntando. Quantas vezes um dos discípulos pedia: Mestre, deixa-me orar tal salmo para que o nosso espírito consiga se unir ao espírito do Altíssimo. E ele falava: sim, faça. E aí aquilo era uma delícia e todos faziam juntos. Então era num dia desses. E aí estavam por ali também os discípulos de João Batista. João Batista, primo mais velho de Jesus, já tinha dito aos seus discípulos para que seguissem a Jesus. E eles estavam lá juntos, mas estavam ali também os fariseus. E os discípulos de João fizeram uma pergunta para o mestre. Eles queriam entender algo muito importante. Eles perguntaram assim para Jesus: Rabi, mestre, por que é que nós, os discípulos de João, precisamos fazer jejum e nós não vemos os teus discípulos fazendo jejum? E os fariseus rapidamente aproveitaram dessa pergunta que os discípulos de João Batista estavam fazendo para já atirar o seu veneno. E eles também perguntaram: é verdade, os teus discípulos não seguem as regras, eles não fazem jejum, eles não se comportam da maneira adequada para discípulos de um rabi. E aí o mestre Jesus responde algo muito místico, muito transcendente. E nós vamos precisar aí aprofundar isso. O mestre diz: é verdade que os meus discípulos não fazem jejum, porque neste momento eles não precisam fazer jejum, porque o noivo místico está com eles e a festa nupcial está acontecendo agora. Eles estão vivendo a festa nupcial com o noivo místico. Mas dia virá em que o noivo místico será retirado de perto deles. E aí então, eles também precisarão fazer jejum. E acontece que é de tal forma que não se coloca tecido novo numa roupa velha para tampar um rasgão. Porque se assim for feito, o tecido novo vai puxar o pano velho ainda mais e o rasgão vai ficar maior ainda. E também não se coloca vinho novo em odres velhos, porque se assim se faz, o odre não aguenta e arrebenta, e perde-se tanto o odre quanto o vinho. E aí, nós agora ouvindo isso, né, também vamos ficar com uma carinha assim, o que foi que ele falou? Então, vocês imaginem, naquela época, quando ele falou isso, todo mundo deve ter ficado, que é isso que ele disse? E aqui nós vamos relembrar o que falamos no outro estudo, né, da outra parábola do fermento. Jesus, ele era extraordinário. Ele pegava símbolos da vida cotidiana para explicar os assuntos transcendentes, superiores.
Era dessa forma que ele tentava colocar na nossa mente uma ideia do que seria muito avançado, muito sofisticado para nós entendermos. Na parábola do fermento, ele pegou lá um exemplo que acontecia na vida cotidiana deles, o fermento, o pão. Na cozinha da casa dele, ele viu as mulheres fazendo aquilo. E aqui ele pega novamente um exemplo feminino, né, da casa dele. As mulheres costuravam, remendavam roupas, né? E ele também pega um exemplo ali de um bazar, de um vinho, de um odre, que era algo muito comum na época, ainda é hoje em várias nações, né, no Oriente inclusive. O que é odre? É aquele saco de pele, geralmente pele de cabra, e que eles colocam líquidos dentro, vinho, ou azeite, ou leite, para fazer o transporte. Tinha odres de grandes, enormes, como mochilas, odres pequenos, de vários tamanhos. É disso que o mestre estava falando. Então, mais uma vez, ele pega símbolos da vida cotidiana das pessoas e da época. E nós, que estudamos a metafísica dos ensinamentos do Cristo, que estudamos a mística dos ensinamentos do Cristo, temos que lembrar que nós vamos pegar o símbolo e para chegar ao simbolizado, o que o mestre queria simbolizar com aquele exemplo. Então, ele inicia falando do jejum. Mas nós vamos aqui primeiro explicar esse extraordinário exemplo que ele deu. O que é um tecido novo numa roupa velha? O que é uma roupa? Uma roupa é uma veste, não é? Então Jesus estava falando de vestes. E nós vamos falar o que são vestes. O nosso corpo físico é uma veste. O nosso corpo emocional é uma veste. O nosso corpo mental, a gente aponta aqui, né? Mas ele não está só aqui dentro, é uma veste. Veja, nós não somos o nosso corpo físico. O nosso corpo físico é uma veste que nós utilizamos para realizar esta viagem neste plano dimensional. As nossas emoções, elas não são o nosso ser. As nossas emoções são veículos de expressão que nós usamos para realizar essa jornada evolutiva nesta dimensão em que estamos. Os nossos pensamentos, o nosso corpo mental, a nossa mente, os nossos pensamentos não são o nosso eu real, a nossa íntima essência. Eles são expressões que nós usamos para lidarmos com esta dimensão física na qual nós estamos trilhando a nossa jornada evolutiva. É fácil saber por que eles não são a nossa íntima essência. Eles são veículos para a nossa manifestação. O corpo físico chega ao final e perece, mas o nosso espírito não. As nossas emoções, elas também se transformam. Em um dado momento nós vamos viver uma ascensão e elas vão ficar completamente transformadas em outra coisa. E a nossa mente, os nossos pensamentos, eles também se transformam. Nós mudamos de crenças ao longo da vida. Nós mudamos de pensamentos ao longo da vida. Nós mudamos de ideia
ao longo da vida. E se vocês disserem para mim, ah, não, eu nunca mudo de ideia, eu nunca mudo de crença, então vou dizer a você, sinto muito, que pena que não é assim, porque a evolução exige que você hoje seja diferente do que você foi o ano passado. E se você não consegue se transformar, então quer dizer que você está estacionado. E é isso que o Mestre Jesus falou nessa parábola, quando ele chamou roupas velhas e tecido novo. Jesus estava trazendo o tecido novo, a veste lumínica. Mas essa veste lumínica, se for costurada numa roupa velha, ou seja, num corpo, numa roupagem que não quer se transformar, então você perde aquela oportunidade de entrar em contato com o tecido novo. É preciso que você tenha uma disposição à mudança para que você possa usufruir da nova veste, do novo tecido, das novas cores, da nova textura que o Mestre Jesus, o Cristo, estava trazendo. O vinho. Jesus, o Mestre, o Cristo, estava trazendo o vinho místico da transcendência. O vinho é muito utilizado como símbolo místico, espiritual, por vários mestres do Oriente. O vinho místico de Omar Khayyam em seus livros. E o Mestre Jesus também utilizou este mesmo símbolo do vinho em várias das suas passagens e dos seus ensinamentos. O Mestre Jesus falava da videira, falava das uvas e falava do vinho. O Mestre Jesus explicou como todos nós estamos unidos à consciência de unidade do Altíssimo através do exemplo da videira, dos cachos de uvas e dos bagos de uva, né? Das bolinhas de uva. Ele, para explicar isso, ele usou o símbolo da videira. Jesus sempre falou do vinho. E nesta passagem, ele também fala. Ele está trazendo o novo vinho místico, o vinho espiritual, o vinho da transcendência, um espírito divino que ele iria compartilhar com todos os seres da Terra. Mas, se nós mantivermos os nossos odres, ou seja, os nossos receptáculos, os nossos corpos, o físico, energético, emocional, mental, se o seu receptáculo para receber aquele vinho não estiver preparado, se você não cuidar, se você não melhorar, se você não renovar o seu receptáculo, você não vai conseguir segurar aquele vinho, aquela potência, aquele espírito divino que o Cristo estará compartilhando. O seu corpo não irá suportar, o seu mental não irá conseguir trabalhar com ensinamentos tão transcendentes. As suas emoções não irão conseguir recepcionar a harmonia e a paz, a plenitude do que ele está passando. O seu corpo vai perder aquele vinho e vai também colapsar, e já vou explicar por quê. Porque quando chega a hora de uma humanidade, de uma raça de seres receber algo superior, então Jesus estava trazendo um ensinamento muito mais sofisticado, muito mais transcendente,
E aquilo vem e vem, faz parte da evolução. Você tem que ajustar os seus corpos para conseguir recepcionar isso, guardar isso, trabalhar com isso, substituir o vinho antigo que até 5 anos atrás você aprendia e interpretava daquela forma. Hoje você tem potencial para fazer melhor, para entrar em comunhão com ensinamentos mais sofisticados. Você tem que se preparar para isso. Você tem que cuidar dos seus corpos. Você tem que melhorar a sua mente, as suas emoções. Você tem que ficar com roupagens cada vez melhores. Você tem que ter roupas novas para receber tecidos sofisticados. Isso era o que o mestre estava falando. Ele estava falando: preparem-se, aprumem-se, ajeitem-se, porque eu estou trazendo um vinho de qualidade superior. E se vocês, ao entrarem em contato com esse vinho, não estiverem com os seus corpos preparados, porque vocês não querem se preparar, então perde-se o vinho. Mas, pessoal, prestem atenção, perde-se também os odres. O que significa isso? Significa que quando a evolução está acontecendo e nós não preparamos o nosso ser para estarmos sendo conduzidos no mesmo ritmo da evolução, nós vamos ter colapsos físicos, colapsos emocionais, colapsos mentais. Muito em parte do que vem acontecendo nesses últimos anos. A frequência está se elevando. As sementes que o Cristo deixou na Terra estão transcendendo. A energia está se elevando. E se nós não estamos preparando os nossos seres para nos harmonizarmos com esse vinho, com este espírito que está aí, nós vamos colapsar, como o odre se rasga e como a roupa velha se rasga também. Então, quando os fariseus disseram: os seus discípulos não jejuam, e ele disse: eles não precisam jejuar, o noivo místico está com eles, e eles estão vivendo a festa nupcial. O que o mestre estava dizendo? Que o noivo místico é ele, era ele, o Cristo. O Cristo cósmico estava conosco a nível físico na pessoa do Mestre Jesus, o maior iniciado que este planeta já viu. E os discípulos todos e todas aquelas pessoas que estavam ali em volta estavam vivendo o paraíso na Terra, junto com o Cristo. Estavam todos acolhidos naquela gigantesca aura energética do corpo lumínico do Cristo. Eles estavam sendo alimentados diretamente pelo Cristo através de Jesus. Eles estavam vivendo a festa nupcial. Jesus usou muito esse exemplo em suas parábolas. O que isso significa? Significa que nós fazemos núpcias com a presença divina, com a presença crística. O que é uma festa nupcial? É uma festa de casamento, é uma festa de união. Os mestres do Oriente também usam muito esse símbolo. Salomão usou muito esse símbolo em seus registros de sabedoria. A festa nupcial simboliza o casamento da nossa alma com o Espírito Divino. E esse casamento estava acontecendo ali, com aqueles discípulos que estavam unidos ao Jesus, ao Cristo, naquele momento em que ali estava. Então, eles não precisavam jejuar, porque eles estavam vivendo a transcendência. Eles estavam vivendo a festa nupcial. Eles estavam vivendo a plenitude.
Eles estavam sendo transformados imensamente pelo Espírito Divino, pela presença divina, por Ruach HaKodesh, o que Jesus chamava de o Espírito Sagrado. Mas o Mestre disse, mas dia virá em que o noivo será tirado deles, e eles precisarão então jejuar. O que ele estava falando? Ele, o Mestre, seria retirado do modo abrupto como ele foi, violento como aconteceu, e ele já sabia disso desde o início, como seria retirado. E aí então ele diz que os discípulos precisariam sim fazer jejum. Jesus, em outros momentos, falou muito sobre o jejum com a oração. Também era algo bem diferente do que a letra dizia nos registros dos ortodoxos, dos fariseus e da lei mosaica. Eles realizavam jejuns de tanto em tanto tempo, de tal e de tal maneira. E eles estavam cobrando esse comportamento do rabi e dos seus discípulos. Mas Jesus, através do exemplo da roupa nova, do tecido novo e do vinho novo, fez eles refletirem sobre realizar algo porque faz parte da lei e está escrito, ou você transcende isso e realiza porque você compreende o que isso significa. O que é o jejum do Mestre Jesus? O que é o jejum que os seus discípulos faziam? O que é o jejum que o próprio Mestre fez quando esteve 40 dias no deserto? Afinal de contas, o que tem a ver você ficar com o estômago vazio para ficar com o espírito pleno? É um mistério? É necessário mesmo? Eu devo fazer porque está escrito em algum lugar, porque o Mestre mandou? Ou, como o Mestre diz, eu preciso compreender o que é isso e por que vale a pena que eu faça isso? Os fariseus falavam da letra da lei. Jesus falava do espírito da lei. Os fariseus sempre falavam do comportamento externo. O Mestre Jesus sempre falava da transcendência interna. Não adianta nada você fazer algo só porque é um movimento externo que faz parte das regras e não fazer este mesmo movimento no seu mundo interior e transcender os seus aspectos. Então, o que é um jejum? O que é um jejum com oração? Um jejum não é apenas um jejum de comida, de refeição. Um jejum é jejum para todos os corpos da matéria, para as vestes que ele usou como odre, como roupa, para as vestes materiais. É um jejum de comida, é um jejum de comportamento, é um jejum de palavras, é um jejum de ações, é um jejum de silêncio emocional, é um jejum de silêncio mental. Quando você cala todos os seus sentidos que te colocam em contato com a matéria, que fazem com que as suas vestes materiais fiquem ali trabalhando, a sua mente, a sua emoção, o seu corpo físico, a sua energia, você fica aqui nesse mundo da matéria, completamente ocupado. E o seu eu não consegue acessar as realidades transcendentes. Porque ele só está vibrando aqui nas ocupações desse eixo aqui horizontal, material, né? Então, o seu eu, ele não consegue fazer assim, olha. Ele não consegue unir-se à presença divina, porque ele está ocupado demais
com todo esse barulho, olha, com todos esses afazeres que estão aqui na linha do horizonte, no mundo material. Não existe transcendência. Então, grande parte das nossas mazelas, das nossas doenças, das nossas crises, é porque nós não fazemos jejum. Muito pelo contrário, nós nos atolamos de comida física, refeição, comida emocional, comida mental, pensamento, tudo. A gente se ocupa com 1000 coisas numa aceleração. Nós não temos paz. Nós não conseguimos realizar um centramento por 10 minutos. É uma dificuldade. A nossa mente não se cala. O nosso emocional não silencia. O nosso corpo sente todo tipo de faniquito, fome, coceira, tudo. Por quê? Porque nós estamos desacostumados a nos alimentar do vinho místico, do espírito, da energia, da transcendência. E aí, nós queremos fazer uma tela mental para conseguir conquistar aquela casa, aquele emprego. Mas a nossa mente não tem nem poder para isso. A coitada está cansada, atulhada de milhares de pensamentos. Ela nunca silencia. Nós não conseguimos ordenar a nossa mente. E aí nós queremos colocá-la para trabalhar em algo. E ela está esgotada, porque ela só recebe sinapses do mundo da matéria. A nossa mente tem medo. A nossa mente pensa pensamentos de pânico, de transtorno, de preocupação, de uma série de coisas que nós temos que resolver no mundo da matéria. A coitada não consegue ter poder para realizar uma tela mental, um decreto. Então, o Mestre Jesus ensinava jejum com oração. No jejum, você deixa de colocar a sua energia para contatar os planos físicos, você silencia tudo, você vai para o seu mundo interior e na oração você entra em contato com a sua presença divina. E aí, a sua presença divina nutre você. Nutre. Nutre. Com um vinho de uma qualidade, de uma sofisticação, de uma plenitude, que quando você sente isso, você não precisa mais de tanta comida. Você não precisa mais de tantas sinapses emocionais, nem tantos pensamentos para chegar a uma conclusão, ou para realizar o seu trabalho, ou para resolver todas as suas preocupações, porque a presença divina nutriu você de criatividade, de sabedoria, de transcendência. Ela te dá todas as respostas. Ela te dá uma energia que nutre o seu corpo físico, que purifica e cura. O excesso de alimento do mundo material nos deixa doentes. O nosso odre, a nossa vestimenta, ela fica carregada de toxina. Aquilo vai ficando ali, porque nós não fazemos a conexão com o espírito para aquilo fluir e ser purificado. Então, mais uma vez, vos convido a pensar no desenho da cruz, que é um dos símbolos do Cristo, mas transcender o modo como nós vemos isso. Até vamos usar na nossa mente a cruz de 4 lados iguais. Mas veja uma cruz. Ela tem uma haste horizontal e ela tem uma haste vertical. E nós temos que ir para onde na cruz? Para o centro. Nós temos que viver em igual proporção o alimento do mundo material
que é a haste horizontal, e o alimento do mundo vertical, que é a haste espiritual. Nos alimentar, pelo menos, em igual proporção. E aí você vai mudando isso, porque o alimento espiritual é tão rico, tão transcendente, e você consegue isso com orações, com meditações, com exercícios místicos. E aí esse alimento suplanta qualquer necessidade que você precise sanar e resolver. Então era disso que o mestre estava falando. O mestre estava dizendo, vocês estão entendendo o jejum de uma forma que é uma roupa velha, um entendimento antiquado. Eu estou trazendo para vocês um tecido muito mais sofisticado do que esse. Vocês estão entendendo o vinho como um vinho velho, ultrapassado. E é necessário que o odre do seu campo mental, da sua compreensão, seja substituído para você conseguir viver e interpretar a sutileza transcendente do que eu estou trazendo. Os discípulos do Mestre Jesus, naquele momento, não precisavam realizar jejum. O jejum, ele não é um fim, ele é um meio. Ele é um meio que nos ajuda na nossa elevação, para a nossa comunhão com o Espírito. Ele é necessário para que nós realizemos isso. Nós não devemos jejuar porque nós devemos nos mortificar ou pagar as nossas culpas ou fazer o nosso corpo sofrer. Não. Jesus trazia a compreensão do que seja isso. Então, que nós, como aprendizes desse grande avatar, saibamos preparar os nossos corpos para esta energia, este Espírito Sagrado que está aqui, está atuando em todos nós, e para que nós possamos acolher isso em nosso ser e viver a transcendência disso. Se nós conseguirmos recepcionar este espírito místico que o Cristo aqui deixou, nós desenvolvemos em nós poderes e os nossos corpos todos ficam dinamizados com códigos divinos do poder, dos dons do Espírito Sagrado manifestado nesses corpos. E é por isso que então Jesus dizia que se uma pessoa consegue viver isso, ela tem poder total. Ela diz para o monte, passa daqui para lá, e ele passa. O que ele quis dizer com isso? Essa pessoa desenvolve poder. Mas você desenvolve esse poder quando você se prepara para entrar em comunhão com esse Espírito Sagrado. Então, esse aqui foi o compartilhar de hoje, desta parábola maravilhosa. É claro que isso é uma interpretação que nós estamos dando e vocês podem superá-la em muito, estudando, refletindo sobre ela, não é? E agora nós vamos realizar. Peraí que o pessoal está falando algum sinal aqui para mim. O que foi? O pessoal está pedindo para vocês ajudarem esse humilde trabalho, esse canal, deem like, cumpram esse papel para que mensagem superior se irradie pela internet, né, pessoal? Vamos ajudar, vamos trabalhar para que informações lumínicas, informações evoluídas, informações avançadas abençoem a internet. A internet precisa ser abençoada na luz, ela precisa, já tem muita gente abençoando, já tem muita gente que trabalha com informações lumínicas, mas esse pessoal ainda é em menor número, né? Comparado com o pessoal que trabalha com o caos, com a desarmonia, com a desinformação,
com as mensagens caóticas, desarmônicas, e a internet, ela tem que elevar a sua frequência, porque Saint-Germain precisa, junto com a sua hierarquia, manifestar a nova era, e o veículo da internet vai ser absolutamente necessário. Mas se nós não ajudarmos para que a internet eleve aí a frequência de tudo que caminha sobre ela, não vai ser possível. Está nas nossas mãos. A responsabilidade de fazer com que a transformação aconteça é nossa. E às vezes parece pouquinho, né? Dar um like. Não é. É o nosso papel, é a nossa tarefa no momento. E nisso a gente ajuda a tecer essa malha de informação de luz. Então, gratidão a todos vocês e a todos vocês que comentam. Fazer os comentários também ajuda aquelas pessoas que têm dúvidas, né? Vocês que fazem parte da escola iniciática, que fazem parte do curso Cristianismo, que fazem parte do curso de Mestra Maria Madalena, comentem, falem algo, sempre digam algo, porque aí uma pessoa vai ver e ela vai se interessar, e nisso nós estamos também colaborando para que esse trabalho seja irradiado. E agora, nós vamos, antes de abrir para as perguntas, nós vamos fazer o nosso trabalho terapêutico. Os trabalhadores do templo, na Câmara de Cura, já estão preparados, não é? E tem trabalhadores também em suas casas, né, pessoal, que também estão preparados. Vocês que trabalham com reiki, que trabalham com luz divina, que trabalham com as energias, abençoem também nesse momento. Saibam que a egrégora do Templo Místico Harmonia colhe tudo num grande coração e depois redistribui para nós mesmos, né? Que estamos hoje, nesse momento, nesse único espaço templário, né? Que está nos mundos internos, acolhendo a todos nós. Lembrando que aqueles que mais doam são os que mais recebem, como nos ensinou o mestre Francisco de Assis, né? Que é o discípulo de Jesus, é a reencarnação do discípulo João Evangelista. Ele nos ensinou: quem mais doa é quem mais recebe. Então é uma lei, quanto mais espaço você abre no seu ser, porque você doou, mais ainda vem para você. Então, nós vamos agora, primeiramente, vamos fazer uma conexão com o Espírito Sagrado, com o Ruach HaKodesh. Nós vamos chamá-lo para que ele venha iluminar os nossos corpos, trabalhar os nossos corpos, para que nós estejamos mais preparados para recebermos a luz divina da transcendência, do poder da transcendência. Então, pessoal, sentem-se confortavelmente em suas cadeiras e saibam que neste momento vocês estão acolhidos num globo de luz radiante. Este globo de luz, ele vem do Templo Místico Harmonia e da grande fraternidade branca. Permitam que este globo de luz abrace vocês. Permita que estes códigos angélicos que estão aqui radiando do Mestre abracem vocês. Permitam que o Mestre Jesus, o nosso amigo, o nosso irmão, o nosso Divino Cristo, possa, neste momento, se aproximar de vocês. Vejam esta aura dourada, plena de códigos divinos,
que neste momento acolhe carinhosamente você. E solte-se, relaxe, receba os códigos que o Mestre irradia para você, para os seus queridos, para as fotos dos seus queridos que você colocou junto a você, para a sua casa, para toda a sua família, para os seus familiares do reino animal e vegetal e mineral, para as suas águas, os seus copos, as suas jarras, que vocês colocaram em seus totens. Recebam esta radiante energia dourada, carregada de códigos divinos. Respire esta luz. Nutra-se do Espírito do Cristo. E comece a perceber que todo o seu corpo fica dourado. Todas as suas células ficam douradas. E o Mestre Jesus se aproxima ainda mais de você, sorrindo para você, porque você se uniu a Ele neste momento e Ele vem, conforme Ele prometeu que faria. E você continua respirando luz dourada e todo o seu ser fica radiante nesta luz dourada. O seu peito, o seu coração, o seu chakra cardíaco vibra na energia dourada e a sua mente resplandece além do seu corpo físico, neste halo dourado que envolve todo você e o seu aura. Você respira luz e expira todas as toxinas, todas as máculas, todos os medos, todas as preocupações. E tudo isso flutua neste campo dourado que o Mestre Jesus coordena. E o Mestre estende as suas mãos e abençoa todas essas máculas, transformando-as em luz divina. E então o Mestre Jesus se aproxima ainda mais de você e abraça você. O abraço do irmão mais velho, do irmão divino, para você, que é o irmão mais novo, a criança de Deus, que está nos primeiros passos da iluminação. E o Mestre entrega para você, através deste abraço, tudo o que você precisa receber para que o seu ser consiga elevar sua vibração. E então o Mestre se afasta um pouco, sorri para você e diz: eu estou sempre com você. Esteja você também sempre comigo. E você sente uma alegria, porque agora você tem a oportunidade
de participar de uma nova vida, cheia de felicidade e de autorrealização, de transcendência e de poder, de plenitude e de alegria, ao caminhar na luz do Mestre, do amigo, do irmão divino. E fique assim, contemplando o Mestre, enquanto os trabalhadores do Templo Harmonia irradiam por 3 minutos a energia de transcendência e de regeneração que vai chegar neste momento até você e até os seus queridos. Interiorizando e absorvendo toda esta luz, toda esta energia sagrada que neste momento foi irradiada para todos nós. Amém. Amém. Gratidão a todos os seres e a todas as forças que contribuíram com este momento, este Fiat Lux, que nós pudemos viver.
quero aqui, antes de iniciar, não é, se tiverem perguntas, dizer que na live exclusiva da próxima sexta, com o pessoal, os devotos do curso Cristianismo Iniciático, nós vamos trabalhar com os atributos templários referentes a este ensinamento do Mestre Jesus. Os atributos que os cristãos gnósticos trabalhavam, frases filosóficas, decretos de poder, para entrar em comunhão com estes códigos da transcendência, da preparação dos corpos em luz, em espírito. Nós vamos realizar esse trabalho, tá bem, pessoal? Todos vocês que fazem parte do curso Cristianismo Iniciático. E aí, então, estamos à disposição, se alguém quiser perguntar algo. Pedi para fazer essa caneca para mim, pessoal. Não deu para ouvir, né? Eu pedi para fazer essa caneca para mim, olha só. Eu adoro esse quadro, né? Do Heinrich Hoffmann. Adoro tudo dele, né? E aí, o pessoal, né, fazendo caneca e tal, e eu pedi essa daqui. Olha que bonita. E hoje eu estou estreando ela nessa live. É a nossa imagem oficial do curso. É essa imagem do curso Cristianismo Iniciático, né? Aí eu pedi para fazer. Aliás, né, foi eu, a Letícia pediu para fazer essa, né, o Moriaki, uma turminha pediu para fazer essa caneca. Então vamos lá, vamos trabalhar então as respostas aqui, o compartilhar sagrado de vocês. Luz dourada, abençoada, né? Assim que está descrito aqui para nós, né? Ela colocou uma bela explanação dos ensinamentos de Jesus, merece muitos likes. Gratidão. Gratidão, por favor, vamos ajudar a irradiar os ensinamentos do Mestre. Aí o Vinícius colocou aqui para nós. Estamos sendo nutridos de precioso conhecimento neste momento. Isto. E conhecimento do Cristo, do Mestre, ele é vivo, ele não é letra, ele não é conhecimento intelectual, ele tem códigos. E esses códigos nos transformam, despertam os nossos dons, não é? Então, isso é muito especial. A Morgana, então boa noite a todos vocês, né? Não estou falando boa noite. A Morgana, boa noite, colocou aqui para nós. Compartilhar esse conhecimento é fundamental para colaborar para a manifestação de luz, justamente. Não tem como haver manifestação de luz, né, Morgana? Muito preciosa a observação de todos vocês. Como vai haver uma manifestação de luz se não houverem humanos, seres, querendo, trabalhando para que venha esta manifestação de luz? Não vem algo maior se não existe anseio por isso. A luz não vem se não existe anseio por isso. Então, o nosso trabalho, quando eu digo nosso, de todos nós, ele é muito pequenino, mas ao mesmo tempo é extraordinário, porque tem que haver humanos seres desejando e querendo a luz e trabalhando para que a luz se manifeste. Precioso o que vocês disseram. Gratidão. E aqui, De Carona, colocou aqui para nós. Amo esse trabalho. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão a vocês que nos propiciaram realizar essa tarefa. E a Lília Viana colocou aqui para nós. Boa noite, Lília.
Não canso de agradecer ao meu anjo da guarda que me guiou até este templo sagrado, onde recebo estas preciosas explicações sobre a verdade que nosso amado Mestre Jesus deixou para nos libertar da ilusão. Gratidão, Lília. O Templo Harmonia, como a Lília falou aqui, ele é um templo iniciático, ele é uma escola iniciática e ele é um espaço terapêutico. E há alguns anos atrás, ele disponibilizou seus cursos também através da internet, que é o nosso curso Cristianismo Iniciático. Então, é uma grande alegria que todos vocês que fazem parte deste curso nos coloquem para todos sobre como ele é transformador, né? E muda as nossas vidas e os nossos seres. Gratidão, Lília. E aí, Luz Dourada colocou aqui para nós novamente. Já entro dando like, porque a leitura do Evangelho deste canal é 1000. Ah, gratidão. A facilitadora que abre nossa compreensão do... gratidão à facilitadora que abre a nossa compreensão do Evangelho. E gratidão a vocês por serem os que recebem, os que acolhem, né? Esta humilde tarefa e fazem resplandecer esses códigos, não só em vocês, mas em toda a vossa linhagem familiar e em todos os seres que estão no entorno de vocês. Gratidão. Eu quero entrar no curso. Então, você vai receber aí uma instrução, você pode entrar no nosso WhatsApp e solicitar, e você vai receber todas as informações. É um curso iniciático, tá bem? Terapias com harmonia. A gente já fixou. O pessoal está dizendo que já fixou ali, né? Para você ver como que você pode acessar, tá bem? É um curso transformador, realmente. E aí nós temos aqui a Renata que colocou para nós. Boa noite, Renata. Respeito e sou grata a todos do Templo Harmonia. Escola séria e abençoada. Gratidão, Renata. Realmente é uma escola milenar. O Templo Harmonia é ligado à antiga linhagem das escolas dos cátaros e dos cristãos gnósticos. Então, esse conhecimento é trazido novamente para a atualidade e o Templo Harmonia é a escola que age através do mundo da internet, tá bem? E a Vera Martins colocou aqui para nós. Boa noite, Vera. Maga, você pode explicar a diferença entre anjo e arcanjo? Deve ser isso, né? Anjo e arcanjo. Nós até falamos, né? Acho que na live interna, né? Olha que interessante. Anjo é um ser celestial, um Elohim. Arcanjo, arca de anjos, né? Arcanjo, arca de anjos. Arcanjo é uma comunidade de anjos, é que nós temos que entender a consciência de seres divinos, dos encantados, dos celestiais, diferentes do nosso ser aqui, aprisionados no mundo da matéria, né? Nós estamos na terceira dimensão, numa estreita faixa da terceira dimensão. Então, nós vamos ter dificuldade de entender conceitos de seres, de consciências de luz de dimensões superiores. Os anjos são habitantes da 12ª dimensão para cima, mas eles intermediam aqui nas dimensões, né, principalmente da matéria. E arcanjos é uma comunidade de anjos que se unem e formam um mega corpo lumínico para a realização de determinada tarefa. Então, seria isso. Nos mundos divinos, existem essas uniões de consciências.
A mais básica, que o Mestre Jesus e todos os mestres do Oriente falaram, a mais básica é tríade, né? A trindade. Sempre é tríade. Quando o Mestre Jesus, no Monte Tabor, ele aconteceu ali uma transcendência, abriu um portal, e aí ele se une, ele, Moisés e Elias, né? Mostrando uma trindade que estava ali trabalhando. As três Marias que sempre andavam com o Mestre Jesus são outra trindade. Então, o mais básico é tríade, mas aí tem 3, tem 7, tem 12, tem 22, tem 33, tem 333, tem milhares. Então, consciências arcangélicas são vários anjos reunidos para a realização de um trabalho divino, tá bem? Mais ou menos é isso. E a Aurélia, oi Aurélia, boa noite, perguntou aqui para nós. Maga, saudações na luz, saudações na luz. Gostaria de saber se é possível disponibilizar um trabalho de orações diárias. Tenho escolhido pautas de orações do curso, mas tem alguma específica? Então, as pautas de orações do curso, você nota, já tem uma variedade enorme, não tem? E aí você, como uma devota, como uma trabalhadora mística, vai colecionando. Você vai organizando tudo numa pasta. Todas aquelas variadas orações que tem ali. Tem de Mestra Maria Madalena, tem de Mãe Maria, tem de Mestre Jesus, tem as orações das lives, tem os decretos, tem orações para nações, tem orações de purificação. Vai juntando tudo e você vai usando da sua criatividade naquele dia. O que você quer usar naquele dia? Naquele dia você usa aquela, ou aquelas 3, ou você combina essa com essa, e você vai usando isso, sempre variando. Nós estamos entregando cada vez mais para vocês. Nas lives agora, exclusivas de trabalho, né? Vocês também já receberam decretos poderosíssimos. Na próxima live vocês vão começar a receber atributos templários, né? Que vão ser decretos também. Então, vão colecionando e vai usando conforme a sua vontade naquele dia, naquela semana. Vai juntando. Cada dia vai ser diferente. E nisso você vai estar, sim, trabalhando com uma variável de códigos lumínicos, né? E você vai estar, assim, não enjoando de nada, né? Pode falar, alguém quer falar alguma coisa aqui, a Letícia? Não, a gente também já está trabalhando para voltar a postar o Todo Dia com Harmonia. Então, a Letícia está falando aqui que o Todo Dia com Harmonia, né, que nós recolhemos um pouco, né, que era um trabalho muito especial, né, uma grande maioria gostava desse trabalho, nós só estamos dando uma melhoradinha nele e brevemente nós também já vamos postar. E esse era aquilo, né, todo dia a gente colocava, né, uma explanação sobre uma passagem e um decreto. E a gente vai colocar outros mais, tem o dos anjos, né? Tudo isso a gente vai colocando, tá bem? E a Elizabeth, olá Elizabeth, boa noite, colocou aqui para nós. Um banquete de bênção do mestre, né? As parábolas dele são incríveis. Que as iguarias dispostas alimente meus corpos sutis, revestidos com a veste nupcial. Gratidão, maga, sempre muito envolvida na grande luz do nosso mestre. E olha que decreto lindo você fez, depois eu vou copiar. Que lindo, que lindo. Olha só, tá vendo? Vocês escutam, ficam inspirados e aí escreve. E aquilo é uma oração, um decreto de vocês. É muito especial. E a Marlene colocou aqui para nós. Boa noite, Marlene. Eu já terminei o curso Cristianismo Iniciático, que, por sinal, amei demais. O curso me transformou, mas gostaria de me aprofundar mais ainda no ensinamento do mestre. Então,
Você acabou, mas O curso Marlene, não acabou. o curso ainda não acabou. Vai ter mais módulos, né? Vamos continuar o módulo do Mestre Saint Germain, São José, vamos estudar as obras iniciáticas do Mestre Jesus. E nas lives internas, exclusivas, você está recebendo material e informação, inclusive informações atualizadas da Grande Fraternidade Branca para esse momento, e está recebendo informações do conhecimento iniciático do mestre. O que a gente fala aqui na live é aberta. Na live interna, a gente pode entregar conhecimentos iniciáticos, que se a gente falar aqui fora, derrubam a gente, não querem que a gente fale, né? Então, tudo isso continua. Então, fica lá, tá bem? Porque vai ter cada vez mais coisas. No módulo 42, a gente está colocando todo o trabalho das lives exclusivas, internas, e ali está cheio de material riquíssimo, tá bem? E a Vâunia colocou aqui, boa noite, Vâunia. Muita gratidão, Templo Harmonia, gratidão a todos os trabalhadores do templo que permitem esses momentos de tanta luz. Gratidão também a você. Que esclarecimentos tão lindos sobre o jejum. Gratidão. Maga, por trazer esta visão que para mim foi completa. Tão maravilhoso ter esse novo olhar que vocês trazem. Isso. E não é completa. Quando a gente evoluir um pouco mais, quando a gente se sutilizar mais, a gente vai entender ainda de forma mais profunda. Os ensinamentos do mestre, cada vez a gente entende um passo além. É fantástico. E é muito especial. Gratidão a você. A Fernanda Queiroz, boa noite, Fernanda. Participar do curso iniciático é bênção de Deus, indescritível, imensurável. Gratidão, querida Fernanda, gratidão. A Isabel Murta, olá Isabel, boa noite. Quanta honra em poder ter acesso a todo esse abençoado conhecimento. Isso nos torna portadores da luz para ajudar nossos irmãos mais carentes. Isso. Gratidão maravilhosa Maga Prisca, gratidão a vocês, sempre muito gentis comigo, muita gratidão mesmo. E a Renata, a Dorinha Alvarenga, olá, boa noite, colocou aqui, que precioso e maravilhoso encontro com o nosso amado mestre, que bom que você gostou, gratidão. Que forte esse encontro com a luz crística. Gratidão infinita. Nós que agradecemos a vocês por fortalecerem a ciranda de luz. A Renata, boa noite, Renata. Energia maravilhosa. Amo as lives de Maga Prisca e sua linda equipe. Gratidão. E gratidão a vocês. Linda equipe, porque vocês são a equipe. Tá bem? E aí, a Janaína. Boa noite, Janaína. O curso Cristianismo Iniciático é absolutamente maravilhoso. Gratidão, Janaína. Gratidão por fortalecer a ciranda de luz na Terra, estudando os códigos, os ensinamentos do curso Cristianismo. E a Kátia. Boa noite, Kátia. Eu fiz o curso da mestra Maria Madalena e amei. Quero rever. Isso, os cursos iniciáticos, cada vez que a gente revê, cada vez que nós repetimos os exercícios místicos que estão ali, cada vez é mais transcendência, não é? Porque é como nós falamos, eles não são cursos de palavra, cursos intelectuais. Eles são exercícios místicos, exercícios de aprimoramento, de transcendência. Gratidão por vocês fortalecerem a luz na Terra, trabalhando com os códigos dos conhecimentos superiores. O Vilas colocou aqui para gente, boa noite. Por gentileza, pode falar sobre Corpus Christi?
Vamos falar um pouco sobre isso. Corpus Christi, o Cristo cósmico, esse ser transcendente, no qual todos nós estamos mergulhados. Esse ser cósmico não é um humano, não é uma mente que está nos mundos da matéria. É um corpo celestial, divino, transcendente. Todos nós estamos nele, vivemos nele. Ele é um dos 3 aspectos da presença divina do Altíssimo. O Altíssimo aparece como Pai, como Mãe, como Cristo. Os seres que estão em evolução estão acolhidos no corpo crístico. Aliás, todos os seres estão acolhidos no corpo crístico, no corpo da Shekinah, Mãe Divina, e no corpo do Altíssimo. E nós vamos entendendo isso cada vez de formas mais sutis, mais transcendentes, porque a limitação do que nós estamos acostumados, que isso aqui é corpo, é um organismo cósmico, é o que Jesus falou em suas parábolas. A videira é um corpo crístico, não é? Ou a videira é o corpo do Altíssimo. Os cachos são cristos e, né, as bolinhas da uva vivendo nos cachos, que são os corpos crísticos. Tudo no universo divino são seres vivendo dentro de seres, como nossas células vivem dentro do nosso corpo, fazendo parte do nosso ser, dessa unidade. Assim, aqui é o que eu posso compartilhar com vocês, mas a gente aprofunda muito isso no curso Cristianismo Iniciático, porque a gente vai passo a passo compreendendo essas realidades, essas ultra-realidades, né? Que estão além do que nós entendemos como vida, né? Além das dimensões materiais, tá bem? E a Diene, boa noite, Diene, pergunta aqui para nós. Poderia elucidar um pouco mais sobre os 40 dias de Jesus no deserto? Gratidão. Diene, posso pedir um favor para você? Como esse é um outro tema, pergunta para nós na próxima sexta, na live exclusiva, e nós vamos falar sobre isso. É bem bacana, né? Aí a gente fala lá, tem muitas coisas extraordinárias. O que foi que aconteceu nesses 40 dias, né? Por que antes do mestre iniciar a sua tarefa, né, na vida pública, ele realizou isso? É muito transcendente, é um tema bem bacana para a gente continuar lá dentro, tá bem? Faço questão, por favor, marca a presença lá. Oi? Que tem a ver com a parábola. Tem a ver, tem tudo a ver com essa parábola, não é? Então vai ser muito bacana a gente compreender isso, tá bem? E a Socorro, olá Socorro, colocou aqui para nós. O curso Cristianismo Iniciático não tem fim. Nenhum curso iniciático tem fim. Não existe isso, né? Porque eles não são você faz a prova, acabou, ganhou o diploma. Eles são vivências, não é? Então, sempre vai tendo mais. E quando não tem, a hierarquia traz. A grande fraternidade branca está, assim, a todo vapor, entregando materiais riquíssimos para os contatados e exercícios cada vez mais extraordinários. Realmente, vai ter fim quando a gente viver agora esse momento de transcendência, de iluminação. Nós estamos já vivendo isso, então vai ter fim quando a gente tiver essa mudança aqui no planeta. Aí vai ter um novo começo, tá bom? E a Silene, oi Silene, boa noite, colocou aqui pra gente. Maga, por quanto tempo os totens ficam ativados? Os totens ficam ativados por 5 meses e cada vez que a gente faz aqui a irradiação, os seus totens estão recebendo as frequências, porque nós temos aqui
a Ensofiora irradiando para todos vocês que entram em contato aqui com as lives e os seus totens estão recebendo a tonificação, a irradiação deles, tá bem? Então, na verdade, não vai chegar a diminuir a irradiação deles. Tá bem? A Elizabeth colocou aqui para nós. A gente já leu da Elizabeth. Ela fez essa frase linda que eu até falei, muito bonita. Aí a Nadejda colocou aqui para nós. Oi, Nadejda, boa noite. Maga, tenho feito jejum intermitente. Senti meu corpo mais leve. O jejum é uma maravilha. Se nós soubermos utilizá-lo de uma forma correta, com leveza e com mística, ele é uma maravilha. E o nosso corpo, ele fica mais leve, porque ele se libera das toxinas. E no lugar dessas toxinas, entra energia divina, se você, junto com o jejum, fizer os exercícios espirituais, as orações, as meditações. Aí você deixa um pouquinho de absorver o alimento daqui da dimensão física e recebe o alimento que é a energia, o maná celestial, que foi falado pelo Moisés, depois foi falado por Jesus, que é esse alimento espiritual. Então, é uma coisa muito especial, um exercício muito especial, se você colocar junto com o jejum a prática mística de oração, meditação, ou algum exercício, contemplação, né? O Moriaki está colocando aqui, alguém perguntou aqui internamente entre nós aqui, né? Porque aqui também tem devotos e tudo. O corpo do Cristo pode ser considerado uma veste nupcial? Pode. O corpo do Cristo pode, né? Porque quando o Cristo cósmico, que é o verbo que está escrito lá, logo no início dos escritos do Evangelho de João Evangelista, um dos discípulos mais místicos de Jesus, né? O verbo, né? Quando ele se faz carne, né? E ele vem para os mundos da matéria, por isso que ele se fez carne, ele vem para os mundos da matéria e ele é expresso através do Mestre Jesus, que foi o mestre que conseguiu entrar em comunhão com a consciência crística, com a consciência do Cristo. Então, ele, no mundo material, pode ser uma veste nupcial, porque ele nos acolhe, ele está aqui agora, e ele tem todos os códigos crísticos aqui, o Mestre Jesus deixou aqui, e para aqueles que conseguem ir entrando em comunhão com este corpo, nós vamos absorvendo esses códigos, e aí vamos preparando a nossa veste nupcial, o nosso corpo de luz, para estarmos prontos para o advento agora que vamos viver brevemente de ascensão planetária. E temos que estar com os nossos corpos de luz prontos, porque senão não vamos suportar a frequência imensa da luz que vai chegar na Terra. Então é por isso que o Mestre Jesus falou: esteja com o seu odre preparado, esteja com a sua veste nupcial, em outras parábolas ele fala isso, preparadas, porque o vinho místico vai vir com tudo, a frequência lumínica vai vir com tudo, e se você não tiver um corpo preparado, um corpo de luz preparado, você não vai suportar. Então, ou você pode viver a máxima felicidade que vai existir, ou você pode colapsar, porque você não se preparou. A evolução, ela não vai parar porque alguns não se prepararam. Não existe isso no universo. O universo evolui e temos que evoluir com ele.
Então, os que não quiserem, estão se recusando a evoluir, eles vão colapsar e vão ficar nas faixas vibracionais compatíveis com o estado de consciência deles. Então sim, é um corpo também no mundo da matéria. E aí o pessoal aqui, né, os devotos aqui que estão aqui, colocaram um dos atributos templários, né? Esse atributo é do monastério que o Trigueirinho também compartilhou, fabuloso, que é suportar as correntes poderosas que vêm em auxílio da humanidade. As correntes poderosas já estão vindo com tudo e nós temos que suportar, dar suporte, acolher isso e viver a alegria e a plenitude disso, nos preparar para isso, tá bem? Então foram essas perguntas. Gratidão a todos vocês. O pessoal está perguntando da caneca. A gente pediu para fazer essa caneca, o pessoal está perguntando se tem, já vai ter a caneca na loja. Já está na loja. Já está na loja a caneca, olha só. Já está na loja, tá bom? Quer aproveitar. Já está na loja. Gratidão por tudo, gratidão por vocês acolherem os códigos. E com muita alegria, na próxima sexta, vamos trabalhar com os atributos templários desta fantástica parábola do nosso Mestre Jesus. Gratidão, pessoal. Fiquem todos na luz do Cristo e até a próxima. Tchau, pessoal. Boa noite. Gratidão, gratidão.